Bom, vamos falar sobre o SmackDown pós-WrestleMania, que foi bem interessante, tá? A gente teve alguns retornos, a gente teve alguns debuts, foi legal, mudança de título também, e simplesmente uma 5-star, tá? Um 5-star match, já vou adiantar logo aqui. Mas vamos lá que a gente tem algumas coisas para comentar. O show foi aberto por John Cena, o campeão da WWE, ele chega no ringue, e antes dele começar a falar, antes dele conseguir falar qualquer coisa, Randy Orton interrompe ele, e os dois começam a ter uma batalha de promo ali, bem legal, tá? Foi muito boa, eu gostei muito da promo deles. Durou um tempinho, acho que foi uns 20 minutos, mas. Ou até um pouco menos. Mas caso você não tenha visto, eu recomendo que você veja, foi bem legal. O Orton falou bastante sobre achar que o Cena tá com um vazio por dentro e entender finalmente por que, que o Cena tá desse jeito. E ele disse que é porque o Cena não teve filhos até então. E ele fala pro Cena ter filhos, que isso vai preencher esse vazio dentro dele, né? O Cena responde isso e diz que ele não teve filhos porque nesses últimos 25 anos ele vem criando os filhos do público da WWE. Achei bem legal essa promo, tá? Aí o Orton começou a falar sobre por que ele tá contra o Cena, né? Porque ele não pode deixar o Cena arruinar o wrestling, porque o wrestling vem providenciando, assim, pra família dele há 3 gerações. O wrestling botou comida na casa dele desde que ele nasceu até o momento atual. O wrestling vem sustentando ele e ele não pode deixar o Cena arruinar o wrestling, então ele vai fazer o que for necessário. E o Cena falou umas frases muito fodas em relação a como o Orton é 14 vezes campeão e que depois do Cena levar o título embora, ele não vai mais poder somar isso, ele só vai poder fazer uma contagem do zero porque o título real não vai existir mais, vai ficar com o John Cena para sempre. E ele fala também sobre apagar a história, porque quando ele levar esse título embora, ele vai apagar 3 gerações da família do Randy Orton. Porra, eu senti isso e um bagulho muito pessoal. O Orton desafiou o Cena pra um combate ali na hora mesmo e ficou falando, cara, como é que você pode falar isso pra mim? Depois de quase 25 anos que a gente se conhece e tal. Aí o Cena falou que não ia lutar ali, mas que desafia ele pro Backlash, porque o Backlash é o lugar pra fazer isso, que vai ser em Saint Louis, que é a terra do Randy Orton, e que lá ele vai poder humilhar o Randy Orton na frente da família dele e tal. Achei muito boa a promo, tá? E o Cena no final jogou o título no Orton e atacou ele, mas aí o Orton reverteu e fez o RKO no final e saiu por cima, né? Ele posou com o título ali e tal, achei muito maneiro, tá? Vamos ver, finalmente a gente tá vendo o Cena rivalizando com alguém e não com a crowd somente, porque ele também deu praticamente aquela mesma promo que ele sempre dá com a crowd e tal, falou como a crowd trata mal ele e tudo mais. Sempre a mesma promo, tá? Sempre as mesmas palavras. Dysfunctional relationship, toda promo ele fala isso e tudo mais. Mas dessa vez eu senti ali uma pegada pessoal com o Randy Orton que foi muito mais legal, tá? Foi muito mais legal do que a gente já tinha visto no Cena contra Cody ou no Cena falando sozinho. De qualquer maneira, vamos ver Cena versus Orton no Backlash, vai ser interessante. E a gente teve um vídeo promo mostrando a carreira ali da Fraction no NXT, né, e tal, foi bem legal. E eles tiveram o debut deles contra Los Garza no SmackDown. Oficialmente Fraction sobe pro SmackDown, como eu tinha falado, que depois eles perderam os títulos, imaginei que eles realmente já seriam chamados, né? Eu imaginei que talvez que eles iam pro Raw. Eles apareceram algumas vezes no SmackDown, mas eu achei que talvez um tease seria para eles irem pro Raw. Eu sinto que a divisão de tags do Raw ficaria mais completa com a chegada deles. A do SmackDown já tem bastante gente e não estão sendo bem usados em muitas ocasiões, mas tudo bem. Fraction no SmackDown, gostei bastante, a luta foi bem legal. Eles venceram os Los Garza, né? E eles já tinham debutado individualmente no SmackDown, tanto o Nathan Frazer quanto o Axiom, mas foi a primeira vez que eles lutaram como Fraction no SmackDown. Bem legal, gostei bastante. Em seguida foi Tiffy Time. Tiffany Stratton veio pro ringue e começou a falar sobre a vitória dela na WrestleMania e que como ela é única e tal, e ela é a campeã agora e vai continuar como campeã, até que ela é interrompida por Jade Cargill. Eu achei bem interessante, tá? Uma rivalidade de Jade contra Tiffany. A Jade começou a falar sobre agora que ela lidou com a Naomi, agora ela vai mostrar por que, que ela veio realmente pra WWE, que é se tornar campeã e tal. E as duas se desafiam para um combate ali na hora. Eu falei, pô, legal, cara. Eles estão
A estrutura ficou bem parecida com o que a gente viu no Raw em relação a Io Sky e a Stephanie Vaquer, tá? Mas no Raw eu acho que foi mais épico o Io contra a Vaquer e a luta foi bem melhor também. Mas aqui a gente teve uma Dream Match assim de hype, né? De Tiffany Stratton contra Jade Cargill. A luta aconteceu, foi um impromptu match ali. A luta tava indo bem, teve um powerbomb lindo da Jade. E eu acho que a Jade tá se especializando em fazer um counter de qualquer coisa num powerbomb. E tá ficando bem legal, tá? Se eles seguirem com isso aí, eu acho que vai ser um diferencial dela bem legal. É... Mas aí a luta acabou em desqualificação quando a Naomi atacou a Jade Cargill. Depois a Nia Jax apareceu e atacou a Tiffany Stratton. Nia vs Tiffany de novo pela, sei lá, quinta, sexta vez. Tá ligado? Mas ok, né? Devem estar assim desafiante pra Tiffany no momento. Naomi versus Jade provavelmente vai rolar de novo. Eu imagino que devam dar uma vitória pra Naomi. E eu gosto disso, tá? Eu gosto bastante disso. Mas ok. Então vamos ver como é que vai sair essa rivalidade das mulheres. Aí a gente vê a entrada do novo United States Champion Jacob Fatu, vindo acompanhado de Solo Sikoa, né? E o Solo começa a falar numa promo de como que ele é o responsável pelo Jacob Fatu ter chegado na WWE, o responsável pelo Jacob ter ganhado o título, que ninguém nunca acreditou no Jacob, mas ele acreditou e tudo mais, e o Jacob só ficou olhando assim de canto e tal. Aí daqui a pouco o Jacob foi, tomou o microfone da mão do Solo e começou a falar que, independente se ele tivesse ajudado, o Jacob teria conseguido com ou sem a ajuda dele, e foi o que ele fez. Na WrestleMania ele não estava com solo, mas conseguiu, e tudo mais. Então ele basicamente desafiou ele a autoridade do Solo. O Solo ficou quietinho, né? Não falou nada. Daí LA Knight interrompeu. LA Knight interrompeu. E a gente viu ele querendo uma rematch pelo título dos Estados Unidos. Enfim, aí ele começou a falar um pouco da rematch, daqui a pouco o Drew McIntyre interrompeu, eu achei bem legal. Aí eu hypei, Drew versus Jacob seria do caralho, e foi o que o Drew falou também, que ele na realidade depois de vencer o Priest pensou em enfrentar o Cena, só que o Cena pra ele virou um punk, e que agora ele quer enfrentar o campeão mais foda da WWE, que é o Jacob Fatu, foi o que ele falou também. E, pô, muito hype, tá? Drew versus Jacob é muito hype. O Drew começou a zoar o reinado do LA Knight, falou de tipo, seu segundo reinado com o título foi muito irrelevante e tudo mais. E o LA deu uma zoada de novo no Drew, que, porra, pegou, velho. Ele falou, pô, até falaria mal do seu reinado, mas eu não lembro quando foi o último. E eu fiquei, caralho, cara. Realmente, quando foi a última vez que o Drew segurou um título? Eu acho que ele segurou o World Heavyweight Championship na WrestleMania, mas antes disso, né? Eu acho que a última vez foi quando ele foi WWE Champion, cara. 2021, né? Pesado, hein? Pesado. Muito pesado. Mas enfim, Nick Aldis apareceu e marcou um combate na Boa Contender entre os dois para mais tarde, Drew McIntyre versus LA Knight. Daí a gente teve o terceiro combate entre Zelina Vega e Chelsea Green, só que dessa vez foi pelo título dos Estados Unidos. Alba Fire e Piper Niven estavam acompanhando a Chelsea dessa vez também. Durante o combate elas foram removidas, né, do combate porque elas estavam interferindo e tudo mais. Eu achei que ainda daria a vitória da Chelsea, mas de repente assim que elas foram mandadas pro backstage, a Zelina Vega aplicou o Code Red e aí a gente teve uma nova campeã dos Estados Unidos. Zelina Vega é a nova Women's United States Champion, segunda da história. A gente viu que ela ficou muito emocionada ali e tal. Eu acho que Zelina merece esse título. Eu acho que, na verdade, é a cara dela vencer esse título, então fico feliz. Ah, reinado da Chelsea Green foi ok, né? Não foi muito bom. Eu acho que poderiam ter feito mais com ela, mas de qualquer forma, é isso. Temos uma nova campeã feminina aí dos Estados Unidos. Daí a gente vê um segmento do Melodon Miz no backstage, né? Os dois estavam ali acompanhados do troféu do Under the Giant, que tava batendo no teto o troféu, tá ligado? Mas foi engraçado. A gente viu o Miz presenteando o Carmelo Reis. E quando ele abriu a caixa, era um colar de ouro gigante, assim, com a cara do Under the Giant. Gigantesca. Era só a cara do Under the Giant, assim. E o Melo gostou, então tudo bem, e ele começou a usar. Achei interessante eles fazerem alguma coisa a mais com esse troféu, porque geralmente
quem ganha o troféu aparece com o troféu até a WrestleMania e depois o troféu desaparece. A gente só vê no ano que vem, né? Mas bem legal que o fato do Carmelo ganhar vai ser explorado, né? Ele diz que agora, usando esse colar, ele se sente como uma 10ª maravilha do mundo, né? Porque o Andre era a 8ª, China era a 9ª e agora ele é a 10ª, então Carmelo Reis, 10ª maravilha do mundo. O Miz falou que ia pro ringue falar algumas coisas sobre a WrestleMania, pedir pro Carmelo ficar, porque ele queria fazer isso sozinho e tudo mais. Falou pro Carmelo aproveitar esse momento. E Miz foi pro ringue. Daí a gente viu o Miz falando numa promo sobre como foi perder a WrestleMania, que é um desrespeito. E ele fala sobre como, quando o Rey Mysterio se lesionou, em vez de ele buscar um veterano, alguém que já tinha sido main event da WrestleMania, não, ele foi atrás de um outro Rey Fênix. Aí ele até zoou, falou assim: ah, tudo que eu tenho que fazer é só botar uma máscara e me chamar de Rey, então eu vou fazer isso e tal. Ah, daí ele falou sobre o oponente surpresa do Randy Orton, que em vez de pegar alguém que já venceu o Orton pelo título da WWE, eles pegaram só alguém over com o público, né? Alguém que é um meme, basicamente, e tudo mais, que foi o Joe Hendry, né? E nesse momento eu vi que a crowd estava olhando pra entrada. E aí nesse momento eu percebi, porra, eu acho que vai dar Joe Hendry, talvez, porque Joe Hendry aparecer, no caso. Porque geralmente a entrada do Joe Hendry, ela é feita, né? Ele aparece primeiro, depois eles tocam a música dele, porque sempre que tocam a música, a câmera já vira lá pra entrada e ele tá lá de costas, né? Então eu imaginei que talvez era ele aparecendo ali. Só que ele demorou um tempinho, eu imaginei que o Miz ia falar o nome de Joe Hendry e ele ia aparecer, mas não aconteceu. Em vez disso, a gente teve o retorno aí de Aleister Black. E quando as luzes apagaram, a gente já sabia que era o Black. Mas aí começou a tocar Root of All Evil e meu Deus do céu, cara. Cara, nossa, eu só podia sonhar que eles trariam essa tema de volta, tá? E ainda bem, que o Triple H mandou a boa demais, porque não Death Rebel usaram o cara, tá? É incrível, incrível. Root of All Evil é incrível, tá? Melhor theme, uma das melhores themes, assim, da época Black and Gold do NXT e melhor theme do Aleister Black também, na minha opinião. E aí ele voltou, Aleister Black tá de volta da WWE. É muito boa a apresentação dele, muito parecido com as entradas do NXT, muito foda, tá? Ele chegou no ringue, nem chegou a falar nada não, mas o Miz tentou confrontar ele ali, ele foi lá e deu um Black Mass no Miz. E muito interessante, tá? Bem, bem legal, gostei bastante. Vendo finalmente o retorno do Aleister Black na WWE. Vamos ver se agora vai dar certo, né? Se agora, dessa vez, eles vão conseguir puxar o gatilho aí no Black e fazer ele ser um cara legal. Mas eu penso, talvez, numa possível tag entre Karrion Kross e Aleister Black, tá? Na minha visão, isso seria algo legal, principalmente com o personagem do Kross atualmente. E acharia um bom espaço para eles no roster, tá? Eles se tornando campeões de duplas. Eu particularmente gostaria bastante disso aí, mas vamos ver como é que vai ser eventualmente esse retorno do Black. Aí a gente viu uma entrevista rápida ali com a Bianca Belair no backstage. Ela fala que ela tá com os dedos quebrados, aí dá pra ver a mão dela enfaixada e tudo mais. E que quando ela voltar, ela vai tomar o que é dela, enfim. Daí a gente tem o combate entre LA Knight e Drew McIntyre, na bom contendor do título dos Estados Unidos, né? A luta tava sendo ok, bem chatinha, né, e tal. Daqui a pouco, lá pro final, o Solo Sikoa atacou o LA Knight do lado de fora, enquanto o juiz não via, e jogou ele pro ringue, e o Drew foi aproveitar, né, pra fazer o Claymore e vencer o combate. Eu até já comecei a anotar, falando, Drew venceu com a ajuda do Solo e tal, mas aí o Damian Priest apareceu e atacou o Drew McIntyre e causou desqualificação. Numa promo mais cedo, o Drew McIntyre tinha falado que o Damian Priest não estava no SmackDown, porque ele estaria se recuperando da WrestleMania e tal, então eu fiquei surpreso com o Priest aparecendo ali, atacando o Drew. Ele botou o Drew numa mesa, né, destruiu o Drew na announce table, achei bem legal. E aí o LA Knight confrontou o Priest, falou, você fez o combate acabar, em desqualificação, os dois estavam se confrontando ali do lado de fora do ringue. Daqui a pouco o Jacob Fatu aparece, dá um dive nos dois, derruba os dois e começa a atacar todo mundo, leva eles pro ringue e aí começa a dar um salto. E aí a crowd fica louca. Jacob Fatu daquele jeito que ele é, né? Maravilhoso. E, enfim, ele saiu por cima desse combate. Vamos ver aí, talvez gere uma Fatal 4 pro Backlash, né? Entre Jacob, Drew, Priest e LA Knight. Ah, mas eu imagino que a feud final, assim, do título do Jacob Fatu seja o Solo Sikoa. Não sei se é final, mas eu imagino, talvez, o Solo vencendo o Jacob de uma maneira, assim, roubada e tal. Pode ser lá pro SummerSlam. Vamos ver, né? Como é que vai ser isso aí.
Daí a gente viu o segmento com o R-Truth no backstage, né? O John Cena tava andando e o R-Truth aparece e confrontou ele. Finalmente, né, fizeram esse encontro e achei triste porque o Cena simplesmente ignorou o R-Truth. O R-Truth ficou falando bastante do Cena, falou bem, na verdade, dele, não questionou a moral, falou, eu quero ser como ele quando eu crescer e tudo mais, e o Cena simplesmente ignorou e foi embora. Daqui a pouco o Jimmy Uso apareceu e perguntou pro Arthur, e aí, cara, o que você tá falando e tal? Ah, o Arthur falou, esse aqui é o último campeão real da WWE, a gente tem que dar respeito e tal. E o Jimmy ficou meio paia, né? Mas, pô, achei triste que o Cena ignorou o Truth, tá? Achei triste, fiquei triste real. Aí a gente teve o anúncio de Aleister Black voltando aos rings do SmackDown na semana que vem, vai finalmente voltar de fato e vai lutar contra o The Miz, tá? Vai ser Aleister Black contra o The Miz no SmackDown na semana que vem. E aí a gente teve o Main Event, que foi uma TLC Match de duplas, uma Triple Threat, né? Entre DIY, Street Profits e Motor City Machine Guns. O destaque para essa luta inicial foi o Ciampa aparecendo sem a barba, né? A gente já tinha visto ele no final de semana da WrestleMania sem a barba. Ele cortou o queixo, daí ele teve que raspar a barba inteira. Mas é esquisito ver ele sem barba, né? Muito esquisito. Enfim, a luta foi incrível. Tivemos uma luta muito boa, tá? Eu particularmente acho que foi uma 5 star. Ela teve spots sensacionais, tá? Alguns dos que eu anotei aqui foi o Montezford pegando a perna de um fã na crowd. Sim, a prótese de uma perna de um fã na crowd, atacando. Eu acho que ele atacou o Alex Shelley, o Tommaso Ciampa ali. E, cara, genial. A crowd ficou num pop absurdo ali. A gente teve uns tables spots de acho que o Chris Sabin pulou num dive numa mesa do lado de fora. Daqui a pouco o Montezford deu um dive das cordas, assim, numa outra mesa com o Ciampa. Foi incrível. Daqui a pouco o Ciampa deu um white noise em cima de uma escada que tava no apron do ringue e a escada quebrou. Porra, incrível. Aí a gente viu um spot onde o Chris Sabin subiu com o Johnny Gargano em cima da mesa, os dois ficaram em pé em cima da mesa. Eu falei, mano, essa porra vai quebrar. E eu vi que eles estavam preparando pro Skull and Bones. O Alex Shelley pulou do ringue pra mesa do lado de fora e deram um Skull and Bones. Eu achei incrível, tá? Daqui a pouco a gente teve um Spear do Angelo Dawkins em cima da escada. Ele subiu em cima da escada, o Ciampa tava pendurado lá segurando os títulos. Os Motor City Machine Guns botaram uma mesa embaixo do Ciampa e o Angel deu o Spear e quebrou o Ciampa na mesa. Cara, incrível. Incrível esse spot, tá? Ah, Daí a gente teve um false finish também, onde o Montes derrubou acho que foi o Gargano e o Sabin do topo da escada. Subiu e aí começou a pegar os títulos. Todo mundo achou que ali tinha acabado já e tal. Daqui a pouco o Gargano vai lá e ataca o Montez e prende ele embaixo da escada. E aí os dois sobem de novo, o Gargano e acho que o Sabian, ou foi o Gargano e o Shelley. Ah, mas aí daqui a pouco o Montez sobe por dentro da escada. Ele começa a escalar dentro da escada e aparece no meio assim. E derruba os dois e vai lá e pega os títulos. Incrível, luta muito, muito boa. Gostei demais. E no final, os Street Profits reteram e continuaram como os WWE Tag Team Champions. Muito, muito boa para fechar o SmackDown, tá? Gostei bastante desse SmackDown. Foi um SmackDown pós-Mania bem interessante. A gente teve o retorno do Aleister Black, o debut da Fraxon e essa luta incrível. A gente também teve a confirmação de Randy Orton contra John Cena no Backlash. E é isso. No próximo Raw eu já volto para fazer essa análise também. Então é isso. Até a próxima.